dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos conversar com um especialista em comportamento humano, meu amigo Marco Domingos. Ele é mentor, escritor e especialista em liderança humanizada. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Imagina, Marcelo, a honra é toda minha. Te agradeço o convite e espero imensamente poder agregar aí, com um pouco do meu conhecimento, agregar para as pessoas que vão estar assistindo e, acima de tudo, que Deus esteja com a gente aqui nessa conversa. Amém. Vamos embora. Chefe, a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados é: como tudo começou? Como começou a sua vida para chegar nesse lado da mentoria e transformar vidas? Como tudo começou? Vamos lá. Marcelo, eu tenho mais de 30 anos trabalhando em multinacionais. Então, trabalhei muito tempo. Comecei minha carreira na General Motors, trabalhei por 10 anos. Trabalhei na Panasonic, na Whirlpool, na Ambev e recentemente, eu digo 5 anos atrás, minha última empresa foi a Americanas S.A. Depois de tanto tempo, em 2019, eu e minha esposa tomamos uma decisão. Eu não queria mais seguir nesse mundo corporativo. E aí, como muita gente faz, a gente resolveu abrir uma empresa. Então, nós mudamos para Joinville. Minha esposa é de Joinville, uma cidade maravilhosa, e montamos uma cozinha. Trabalhamos por 3 anos e aí aconteceu a minha primeira quebra. Quebrei a minha primeira empresa. Isso foi muito interessante porque me trouxe muito aprendizado. Logo após a quebra, a gente não chegou a falir, a gente fechou a empresa antes que falisse. Nós retornamos para São Paulo e aqui em São Paulo eu voltei a trabalhar, fui para o mercado e voltei a trabalhar numa empresa de logística e tecnologia. Só que eu ainda tinha na minha cabeça que eu não queria mais esse mundo executivo. E eu queria ser um profissional liberal, abrir uma empresa. Então, em paralelo a esse tempo que eu estava trabalhando nessa empresa, eu entrei numa mentoria para me ajudar a ser realmente um empresário. Que o meu grande erro foi achar que o meu sucesso como executivo ia me dar o mesmo sucesso como empresário. E são 2 mundos totalmente diferentes. Então, esse foi um aprendizado muito interessante. E com isso que estava acontecendo, eu idealizei 2 projetos. Abrir uma empresa, por isso a mentoria, e comecei um projeto de escrever um livro. E em 2025, setembro de 2025, eu abri a minha empresa e lancei o meu livro. Então, tudo começou nisso. E a partir daí eu venho trabalhando com mentorias para líderes. Legal. E a pergunta que a gente faz, baseado em mais de 30 anos, né, de experiência, você falou em ser executivo e ser empresário. A pergunta básica, colocando na balança ali, qual a grande diferença de ser executivo e ser empresário hoje? Até porque a gente se conheceu num grupo de empresários, numa mesa, uma rodada de negócios. E qual é a grande diferença clássica aí entre os dois? Rapaz, é totalmente diferente. São mundos muito. eh, rodam em paralelo, porém, você ser um executivo, você já está dentro de uma estrutura, você trabalha com excelência, você treina pessoas, mas tudo isso dentro de uma estrutura pronta. Você não é o dono daquele dinheiro, daquela receita, daquele caixa. Entendi. Quando você passa para ser empresário, você começa a ter preocupações diferentes. Então, o que que eu fiz? Eu criei um negócio, uma cozinha industrial, e eu usei toda a excelência que eu conhecia como executivo, que funcionava bem dentro de uma empresa. Tá. Trabalhei em grandes multinacionais, então a gente comprou equipamentos, tudo de primeira qualidade, contratei um projetista para fazer a nossa loja. Então ficou algo muito bacana, Isso lá em muito Joinville. bacana. Isso em Joinville. E ficou muito bacana, ficou muito bonita a loja. Só que isso é o que eu aprendi. Eu olhei primeiro para o ambiente e para o produto, mas eu não olhei para algo que é 90% ou mais de qualquer empreendedor, é a venda. Eu deveria Entendi. ter gastado toda a minha energia em vendas
E aí depois partir para abrir um negócio, para ver o que loja que eu ia. Eu não fiz uma pesquisa de mercado, então eu cometi vários erros. Entendi. E o pior de todos eles, né, eu menosprezei o Sebrae, que é uma empresa que ajuda você. Sim. Ah, ela ajuda a fazer o arroz e feijão, mas é o arroz e feijão excelente. E é isso, você tem que começar com arroz e feijão, e aí você vai crescendo. Esse é o caminho para o empresário, né. Então não é dinheiro, não é nada, é você traçar o modelo de negócio e começar da forma certa. E foi aí que eu errei e com certeza foi um dos motivos da minha quebra. Eu falo que, né, o erro é quando a gente comete de novo, foi um aprendizado, Com né. certeza, com E certeza. você falando na parte de alimentação, eu gosto muito do MasterChef, do Fogaça, que fala: "Menos é mais". E a história do Exatamente. feijão com arroz é isso. Quem não adora um arrozinho com feijão, e bem feito ainda, É é isso aí, extraordinário. é isso aí. E chefe, a partir desse momento, como é que você começou a enxergar com esse aprendizado da queda? Você começou a enxergar mais as pessoas, entender os negócios, entender sobre o que que é liderança. Que aprendizado você trouxe dessa quebra, vamos dizer assim? Interessante essa pergunta. Eh, eu durante muito tempo na minha vida de executivo, pessoas, eu sempre lidei muito bem com pessoas. Eu não eu diria para você que hoje eu entendo, né, dentro do autoconhecimento, eu entendo que isso é uma fortaleza minha. Agora, negócios é outro mundo. Então, Sim, a mentoria, ela abriu a minha mente para olhar negócios como negócios. Então, empreender, buscar associações, como eu estou fazendo hoje. Então, eu estou corrigindo um percurso, na verdade, né, de todos os erros que eu cometi antes. E agora eu peguei tudo isso, que custou caro, é um aprendizado, foi um sim, curso que eu paguei exato. caro, mas eu estou pegando tudo isso e ressignificando, ou seja, fazendo de forma diferente para o meu novo negócio, para a minha nova empresa, para que a coisa aconteça de forma diferente. Então, esse foi o meu maior aprendizado. Pessoas são pessoas. Pessoas vão ser, tratadas sempre da mesma forma, com a mesma tecnologia, porque é comportamento, é emoção. Então, isso é uma coisa que eu carrego já desde quando eu trabalhava como executivo, e quanto a isso nada mudou, nada Legal, mudou. legal. Eu não participava de novas mesas, vamos dizer assim. Eu não entendia o que que era network, e eu comecei a entender há pouco tempo. E quando a gente vai conversando com empresários, a gente escuta, grande parte, principalmente no começo: "Ah, eu quebrei. Ah, o meu sócio puxou meu tapete. Ah, eu tive uma dificuldade X, Y, Z". A pergunta que a gente sempre faz para essas pessoas, e eu faço para ti: em algum momento bateu aquele desespero e fala assim: "Vou desistir, não quero mais, vou mudar de área". Chegou a passar isso pela tua cabeça? Marcelo, eu tenho um perfil, né, minha esposa fala que eu sou uma pessoa muito entusiasmada. Então, na verdade, desistir eu não considero uma opção. Boa. Mas é lógico que quando você, abre uma empresa, você abre cheio de sonhos, cheio de objetivos, e quando isso, depois de um determinado tempo, você percebe que não deu certo, eu vou falar para você que bate uma decepção. Sim, Mas, em paralelo a isso, na mesma época, aconteceu algo que para mim foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, além das demais que eu já tinha tomado, que foi a minha conversão. Eu passei a ser um discípulo de Jesus. E quando você vai para o evangelho, o próprio evangelho abre a sua mente, de uma forma que você começa a potencializar aquilo que eu já tinha, que era não ter a desistência como uma opção. perfeito. Então, eu posso falar para você que não, eu não tive vontade de desistir, mas eu entendi que eu tinha que mudar o meus modus operantes, vamos chamar assim. Então eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. E aí foi que me veio contratar uma mentoria, participar de uma mentoria, para poder abrir a minha mente. E foi isso. Isso, na verdade, foi o grande alavancador, a abertura da minha mente. Então eu abri a minha mente para o mundo espiritual através do evangelho, abri a minha mente para o mundo empresarial através de mentoria, de livros, de leitura. Esse foi o caminho que foi a rota que eu corrigi. E agora estou trilhando essa jornada. Tem um livro que eu particularmente gosto muito, que é do Og Mandino, que é o melhor vendedor do mundo.
que ele fala, crie bons hábitos e se torne escravo deles, né? Exatamente. Então, que nem o nome do nosso estúdio, NDJ, nome de Jesus. Quando você tem Jesus como base, como a grande rocha, a tendência de todos os negócios é prosperar sempre, né? Mudar. Exatamente. E às vezes eu falo, demorei para entender isso. Não tá dando certo. O desafio tá grande, mas às vezes, né, que não é para ser do jeito que a gente quer. Tem um outro caminho sendo direcionado que precisa ser plantada a sementinha, precisa ser Exatamente. regado, precisa do famoso tempo, que o ser humano hoje em dia não consegue entender. Principalmente essa geração nova que quer tudo num imediatismo e Exatamente. acaba tendo uma dificuldade de entender que existe um processo, existe o propósito, existem as dores, né? Para a gente ficar forjado ali no resultado. E baseado nisso que você está falando, na tua mentoria, ela te ajudou a criar a sua metodologia, o seu processo para poder transformar a vida de outras pessoas? Sim, isso foi muito interessante. A mentoria, ela conseguiu me fazer entender que eu podia pegar toda essa minha experiência, conhecimento técnico que eu adquiri durante todos esses anos, fazendo inúmeros cursos, né, profissionalizantes dentro da área que eu atuava, que era logística. Sempre lidei com equipes muito grandes, eu cheguei a ter 1.200 funcionários, não diretamente comigo, mas fazia parte de todo Sim, o contexto da equipe. E ela começou a me levar para um lugar que eu nunca tinha pensado, que é a mentoria, né. Muita gente fala assim: "Ah, agora você é consultor, Marco?" Não, eu não sou consultor, eu sou mentor. Qual a grande diferença? O consultor, ele desenha para você aquilo que você tem que fazer e diga: "Ó, faça isso". tá. O mentor, além disso, ele pega na sua mão e faz junto com você até você aprender. Então, pra mim isso é o valor. Gera resultado, É né? gerar resultado. Então a mentoria, se você, contrata um mentor e você não tem resultado, significa que o negócio não deu certo. Mas a Exatamente. mentoria é fazer dar resultado. Então eu não tem segunda opção, ou você tem resultado ou você tem resultado. Por quê? Você pega toda a experiência, todo o know-how que você adquire e vai fazer junto com a pessoa, aí não tem como dar errado, né, não tem como dar errado. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouquinho mais da tua empresa, qual é o nome dela, como ela nasceu, qual é o objetivo final ali, quem são as pessoas que você vem mentorando. Tá. Fala um pouco mais da tua empresa. Bom, a gente essa empresa, o nome dela, né, Massi Lead Prime. O Massi, na verdade, é a inicial do meu nome, do nome da minha esposa, que chama Cíntia. Antes da empresa anterior, ela chamava Massi Foods, né, que era uma empresa de alimentação. Tá, Então, o Massi é algo que eu mantenho. E a gente colocou Lead Prime, que é liderança com excelência. A empresa, ela é voltada para ajudar empresários e liderança, gestão estratégica. De que forma? Ela é estruturada, na verdade, a gente criou uma mentoria, desenvolveu uma mentoria chamada Alma, que é o Alma, ele é basicamente autoconhecimento, linguagem emocional predominante, mapeamento dos temperamentos e ativação dos pontos fortes. Quando você trabalha isso nas pessoas, você consegue entender as pessoas, que esse é a grande sacada, né? Os líderes normalmente olham para as pessoas de forma igual e não é cada um, cada um tem o seu DNA, então é importante você aprender a arquitetura emocional dessas pessoas. Quando tá. você define a arquitetura emocional das pessoas e começa a tratar essa pessoa dentro da arquitetura emocional dela, você consegue atingir resultados através dessas pessoas que as próprias pessoas, se surpreendem. E o que é muito engraçado, quando você vai conversar com empresários, por exemplo, então recentemente, eu estava conversando com um empresário amigo e falei para ele que eu tinha essa mentoria e ele veio me perguntar sobre ela. Eu falei assim: "Vamos fazer um teste comigo?". Então eu dei para ele um diagnóstico que eu faço, que é um diagnóstico de autoconhecimento. E através desse bate-papo com ele, a gente descobriu que o problema da empresa dele não era a equipe dele, o que ele queria trocar, era ele. Porque a hora que a gente entrou para fazer o autoconhecimento, ele começou a identificar os gaps que ele tinha dentro da arquitetura emocional dele.
E aí a gente Entendi. começou um trabalho de desenvolvimento. Então, a mentoria que eu faço é justamente isso. A gente começa com autoconhecimento do gestor, ele vai entender tudo o que acontece com ele, e aí depois a gente parte para a equipe fazendo a mesma coisa. Então, quando você começa a identificar e consegue identificar o potencial de cada um e como cada um funciona, você consegue. Essa palavra é uma palavra meio. eh, Como eu diria assim, tem muita gente que tem preconceito com ela, mas você começa a persuadir as pessoas. Entendi. É, no lado positivo, eu É o lado entendi. positivo. A Sim, função de um líder é persuadir a equipe dele para conseguir resultados melhores. Então, agora, persuasão, como tudo, né? Você pode sim, usar para o lado bom ou para o lado ruim. No exatamente. caso aí, nós estamos falando de usar a persuasão das pessoas para você conseguir resultados melhores. Legal. E baseado em tudo isso que você falou agora, eu posso tirar uma conclusão e me corrija se eu estiver errado, né? Então, líderes, eles não lideram apenas pessoas. Tem todo um contexto por trás que o teu método vai direcionando para os resultados acontecerem. Seria mais ou menos Exatamente. isso? A Exatamente. definição de líder para você, de uma forma mais simples. Líder, eu vou te dar um nome, Tá, que para mim é o maior líder de todos há mais de 2000 anos. Jesus. perfeito. Qual era a capacidade que ele tinha que eu não conheço em nenhum outro homem? Era persuasão das pessoas. Ele conseguia entender como cada um funcionava e ele atuava de uma forma muito simples na linguagem de cada um, e por isso as pessoas o seguiam e seguem até hoje, né? Então, liderança é isso. Por isso que eu gosto da frase que diz: líderes não lideram pessoas, mas sim lideram a arquitetura emocional delas. Legal. Se você Perfeito. for fazer uma pesquisa, a neurociência, ela afirma que as nossas decisões, a grande maioria das nossas decisões, elas são emocionais. Então, se você for fazer um treinamento em vendas, ele vai ensinar você a atingir a emoção do teu cliente para que, através da emoção, ele te dê um sim. E liderança é a mesma coisa. Você precisa convencer ou persuadir os teus liderados a fazer aquilo que precisa. E quando você consegue isso, o líder ele tem que acompanhar esse tipo de coisa. E aí é relacionamento. Aí não tem outra, não existe Entendi. mágica. É relacionamento. E para ter relacionamento, você precisa conhecer a pessoa. Show. E o que eu percebo muitas vezes é que existem líderes que não sabem delegar, existem líderes que têm sobrecarga, vamos dizer assim, na responsabilidade da empresa, tem uma dependência excessiva do time. A pergunta que eu te faço é: o teu método, ele ajuda a facilitar tudo isso para que o resultado da empresa duplique, triplique, chegue a ter de uma forma onde o líder ali, ele apenas observe, mas está o tempo inteiro ligado nos resultados? Marcelo, existem dois indicadores fundamentais que as áreas de gente e gestão normalmente usam, né? Esses indicadores, eles dizem a eficácia da liderança, que é o absenteísmo e produtividade. Então, quando você Explica conhece os as dois pra pessoas, gente. tá? Então, o absenteísmo, a causa do absenteísmo é o descontentamento ou a desmotivação de funcionários. Tá. Então, o cara, quando ele não está motivado, ele não está engajado, ele falta, ele chega atrasado, ele traz atestado, e, enfim, isso é uma coisa que os líderes que estão me ouvindo entendem muito bem. Então, e o RH, ele mede isso. E a produtividade é você trabalhar para a empresa sendo eficiente, cumprindo processos. Tá. Então, dentro de uma área operacional, processo é uma coisa muito importante. Agora, quem é que segue processo? São pessoas. Então, quando você consegue engajar as pessoas, você consegue fazer com que as pessoas trabalhem dentro de um processo de forma correta e de forma produtiva. Só que para isso, essas pessoas elas precisam estar engajadas, ou seja, elas precisam entender o que elas estão fazendo, e entender assim, é saber exatamente
o que aquilo que ela vai fazer vai trazer de retorno, não só para ela como profissional, mas também para a empresa. Então, esse conhecimento ele é muito importante, e esse é o papel do líder, levar esse conhecimento para as pessoas e colocar as pessoas no lugar certo. Não adianta você colocar uma pessoa que é altamente analista para fazer um processo onde a pessoa tem que ser altamente executora. Entendi. Você precisa colocar as pessoas no lugar certo, né? Então, esse é um grande segredo. Então, a metodologia que a gente aplica, que é o método ALMA, ele leva você a fazer tudo isso. E você tendo um time altamente produtivo, sabendo cada um na sua posição, colocando cada um na sua posição, você como líder, você se torna menos sobrecarregado. Por que os líderes se sobrecarregam? Porque eles centralizam tudo neles. As pessoas não vão fazer aquilo que ele quer. As pessoas vão fazer Entendi. aquilo que elas foram convencidas a serem feitas. Entendi. E aí esse é o papel do líder. Legal. E seja um líder de qualquer lugar, né? Eu gosto muito de fazer analogias, né? E pegando o que você acabou de falar, a gente está em momento de Copa do Mundo e a gente pega a seguinte situação. Então, se você pega um atacante e coloca ele no gol, ele não vai render porque a posição... Ah, mas é tudo futebol. Não, precisa achar a posição correta de cada um. E se o técnico não tiver essa visão, ele vai estar sempre perdendo. Exatamente. Fazendo esse comparativo, essa análise, hoje se fala muito de equipes de alta performance, né? Qual é o maior erro ou os maiores erros que líderes cometem dentro do dia a dia, do mercado, de toda essa avalanche de informação que a gente vai recebendo? Eu vou te falar um grande erro Tá. de um líder. É ele olhar para a equipe e ver todo mundo da mesma forma, tratar todo mundo de forma igual. Não é Entendi. isso. Por quê? Uma equipe, ela é formada de seres humanos. E o ser humano, cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua linguagem emocional, cada um tem o seu ponto forte, que é justamente isso que o método ensina, você identificar isso nas pessoas e começar a tratar cada um dentro do seu ponto forte. Porque quando você vai dar um feedback e você aponta a falha daquele profissional e fala para ele que ele precisa corrigir aquilo, é legal? Pô, bacana, eu acho que é bacana isso também. Agora, quando você identifica o ponto forte e dá um feedback para ele, para que aquilo seja fortalecido, o cara vai virar uma máquina de Sem produzir. dúvida. Porque é o ponto forte dele. E ele vai se sentir confortável trabalhando no ponto forte dele. Então, quando o líder identifica isso, e aí vem a questão: dá trabalho? Claro. Lógico. Se você tem uma equipe de 10 pessoas, você vai ter que conhecer as 10 pessoas. Só que a hora que você consegue mapear essas 10 pessoas e tratar cada um com a sua individualidade, o teu time ele vai ganhar uma potência de produtividade que você vai se surpreender. E aí você vai falar assim: meu Deus, que time é esse? Ele está fazendo tudo, eu não preciso fazer nada. E o pior, ou o melhor, o líder começa a achar que ele não é mais necessário. Mas aí que é o engano. É esse trabalho que ele está fazendo que ele tem que fazer uma manutenção. Esse é o papel do líder. E as pessoas vão começar a se inspirar nesse líder, porque você tem que ser uma inspiração. E você tem que agir pelo exemplo. Então não adianta Sim. você mandar o cara ser disciplinado se você Se como você líder não não é, é, claro. né? Então, Exatamente. é um conjunto de atitudes que o líder, ele precisa primeiro conhecer tudo isso, e para isso ele precisa do autoconhecimento. Então, a Entendi. base de tudo isso é o autoconhecimento. Como é que você vai liderar pessoas se você não consegue nem se liderar? Legal. E sempre quando o convidado está falando, eu vou viajando aqui, trazendo alguns exemplos para fazer a próxima pergunta. Vou começar de trás para frente. Se a inteligência emocional dentro do seu trabalho é extremamente importante, e por que eu estou falando isso? Há umas semanas atrás veio aqui a Virna, que foi uma atleta olímpica, medalha de bronze, e ela falou exatamente isso sobre o Bernardinho. A equipe era só mulher, ele era o único homem, tendo que lidar com o comportamento de 12, 15 mulheres totalmente diferentes, posturas diferentes, algumas estavam naqueles dias, outros estavam mais tristes, né? E assim, ele colocou ela de volta na seleção, porque
ele via que ela precisava melhorar um fundamento. E ela estava recuando, dizendo assim: ah, mas eu não vou conseguir. Não, você vai. E ela se tornou a melhor jogadora do mundo. E ela disse: a inteligência emocional do Bernardinho fez com que eu chegasse em algo que eu não imaginasse. Voltando para as empresas, a inteligência emocional para um líder é fundamental para levantar a autoestima do funcionário? Sem dúvida, sem dúvida. Porque a partir do momento que eu começo a conhecer a tua arquitetura emocional e vou conhecer os teus pontos fortes, o que que eu tenho que fazer como líder? É motivar você e convencer você que o teu ponto forte vai te dar tranquilidade para você trabalhar. E você vai fazer isso. E a hora que você perceber, você vai estar fazendo coisas que na tua mente são coisas simples, normais, mas para quem está de fora, vai achar aquilo, oh, que legal, que bacana. Por quê? Porque para você é o teu ponto forte, então você faz com tranquilidade. Mas se eu tiver que fazer a mesma coisa que você, talvez eu não consiga, porque não é o meu ponto forte. Entendi. O que aconteceu, você deu o exemplo do Bernardinho. O Bernardinho é muito interessante, porque ele foi um atleta. Sim, Mas qual é a relevância do Bernardinho como atleta e olha a relevância do Bernardinho como técnico? exatamente. Por Perfeito. quê? Ele teve um mentor que falou para ele que o ponto forte dele era lidar com pessoas. Ele entendeu, acreditou e se desenvolveu como um dos melhores técnicos de vôlei do país, Do dos mundo, melhores do verdade. mundo, né? Exato. Por quê? Porque ele começou a atuar no ponto forte dele, que são pessoas. Ah, ele era um bom atleta? Ele era igual todo Normal. mundo, Eu entendi. normal. Então ele não tinha relevância como atleta. Perfeito. Nossa, analogia Então, extraordinária, perfeita. você foi muito feliz em falar do Bernardinho, porque o Bernardinho é um exemplo muito claro disso. E mostra um profissionalismo, faz acho que 2 meses, parece que ele estava num campeonato lá fora e ele perdeu a mãe e o jogo ia começar. E ele soube que a mãe faleceu minutos antes de começar o jogo. E naquele momento ele foi extremamente profissional, seguindo, fazendo o time vencer a partida como profissional. O Bernardinho, filho, ficou durante ali 1 hora e pouco para fora. E eu achei isso extraordinário como um líder. Controle emocional. Olha como é Exa importante o controle emocional. exatamente. Com Exatamente. certeza ele internamente ele estava destruído, Mas não tenha dúvida. mas o controle emocional mostrou para ele que ele tinha pessoas olhando para ele, ali era Exato. importante um posicionamento não para baixo, mas para cima Sim, dele. E foi o que ele fez. não, extraordinário. E aí eu vou pegar uma analogia do esporte, eu vou levantar uma bola para ti numa frase, eu quero saber o que significa isso. Eu até anotei aqui. Vencendo o desafio de ser um líder de sucesso. Eu queria que você cortasse essa bola pra gente. O que Legal. significa essa frase pra ti? Quando eu comecei o projeto do meu livro, né, eu estava pensando num título para esse livro. E eu fiz algumas pesquisas, a gente vai buscar modelar em outros livros de liderança. E eu tive um insight, né, de que o que é que o líder busca? Ele busca vencer na carreira. Sim, Então, vencendo o desafio de ser um líder de sucesso. Então, você ter sucesso sempre é um desafio. Quando você busca o sucesso, é o desafio. Então, quando você vence esse desafio, opa, consegui fazer aquilo que eu tenho que fazer. perfeito. E aí, né, é o título do meu livro, né, Ah, Vencendo o tá vendo Desafio só? de Ser um Líder de Sucesso. Ele é um livro, eu já estou num projeto de um segundo livro, Bacana. com todo o aprendizado que eu tive. Ele é um livro muito fácil de ler. Aqui eu tenho 13 capítulos, que é o passo a passo de um líder. Eu falo muito aqui também sobre corpo, alma e espírito, Bacana. né? Você desenvolver essa tricotomia é muito importante. No meu segundo livro eu já estou me aprofundando um pouco mais sobre isso em função da minha conversão para o Evangelho, porque agora eu estou começando a entender um pouco mais a parte espiritual, né? E a gente é pessoas espirituais. Exatamente. Então o livro, ele foi uma experiência que é um legado, né? Tem uma frase que fala: todo homem tem que ter filho, Escrever um livro e escrever um plantar livro e uma plantar árvore. uma árvore. Eu ainda não plantei a árvore, mas Boa, pretendo. Eu só estou esperando o local que eu quero ver essa árvore crescer, boa. certo? Então esse livro, para mim, ele foi um marco, realmente, uma realização. Eu devo muito esse livro à minha esposa, que é a minha maior incentivadora, não tenho dúvida disso.
Quando eu fiquei pensando em escrever, mas eu vou escrever um livro, ela falou assim, mas por que você não vai escrever? Olha o tempo de experiência. Então, ela me deu muito apoio nisso. Foi a minha maior Que incentivadora. legal. A base, né? Ela é a minha maior incentivadora. Ela me apoia em quase tudo que eu quero fazer. E ela também não me apoia quando ela entende que eu não tenho que fazer aquilo. E eu aprendi a ouvi-la, né? Então, você ouvir a sua esposa é algo importante, porque Demais, eu brinco que demais. mulher, ela é igual ao algoritmo. O homem, ele é binário. Boa. Então, quando você atua no algoritmo, você é o Waze. O Waze é um algoritmo, então você vai para Exato. o caminho certo. Agora, o homem é binário. O homem é sim ou não, é 1 e 0. Exato. Aí, quando você une as duas coisas, o homem tem poder de execução e a mulher tem poder de pensamento. É simples assim. E você me fez lembrar de um detalhe que muitas vezes as pessoas se enganam porque pegam texto sem contexto vira pretexto. Eu sempre falo isso, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender a palavra submissão. Sim. Elas acham que a mulher submissa é aquela que é escrava, é aquela que tem que servir o maridinho. Não. A palavra já está dizendo submissão. Ela é a base de uma missão. Sem dúvida. Então, a sua missão na hora de escrever o livro, ficou na dúvida? Sua esposa foi lá, deu suporte, vai lá, constrói. Não, por esse lado não vai. Então, a gente precisa entender que muitas vezes as palavras são mal colocadas e levam para um lado totalmente pejorativo, negativo, que não tem resultado. Submissão é ser base de uma missão. Como nós, homens, muitas vezes somos submissos às mulheres dentro da base, né, da missão delas. Exatamente. É mais ou menos essa a jogada. E não existe, numa relação de marido e mulher, não existe o maior e o menor, não. Exato. Eles se completam. É isso. É sobre Quando isso. você entende isso, e aí eu vou falar que você descobriu o ponto forte, né? Então, Sim. o ponto forte da mulher é pensar de forma diferente, é pensar mais, é um pensamento mais É o aberto, mais macro abrangente. é o macro e o micro, Então, por exatamente. que você vai ficar brigando com a mulher? Você tem que pegar isso daí e usar ao teu favor, Sem dúvida. né? E aí a gente pode, bom, é que aí a gente vai entrar numa outra Não, linha de mas é assunto, só para né? ter uma base, Mas é é isso, isso, né? é a gratidão por Então, ela. eu tenho essa gratidão porque realmente ela me apoiou muito e foi muito importante esse apoio dela para que eu escrevesse o livro, né? Legal. E hoje eu entendo que livro é uma coisa muito importante, porque um dia eu não vou estar mais aqui, mas o meu livro vai estar. Mas é o que você falou, a palavra, o legado É o ficou legado, é o bacana. legado. E, chefe, a gente está quase chegando ao final do programa, mas uma coisa que eu aprendi muito nas rodas de network é falar sobre os cases, os casos de sucesso. Queria que você contasse um ou dois de mentorados que você conseguiu colocar eles no eixo e fazer os resultados acontecerem. Marcelo, eu na verdade, eu tive grandes resultados trabalhando como executivo. Tá, A minha mentoria, ela é uma fase nova da minha jornada. Então, hoje, eu tenho mentorado mais pessoas próximas a mim. Então, mais amigos, né, gerentes que me procuram, que são amigos na época que eu estava nas empresas. Então, essas pessoas, eu procuro passar para ela a experiência que eu tive. legal. Eu passo a minha metodologia, eu ensino a minha metodologia, e isso é bacana porque isso está me dando uma base muito forte que está me mostrando que eu estou no caminho correto. Perfeito. Então, hoje, eu posso dizer para você que todas as empresas pelas quais eu passei, eu consegui melhorar o absenteísmo, eu consegui atingir as metas de produtividade, eu consegui ganhar prêmios, Que legal. eu consegui ser próspero na minha vida financeira em função dos prêmios financeiros que eu ganhei nas empresas. Então, os meus cases de sucessos é a minha história. A minha história é uma história de Perfeito. sucesso. Perfeito, perfeito. E para aquele profissional que está assistindo o programa e de repente quer fazer uma transição de carreira, quer mudar, se tornar um empresário aí de sucesso, evoluir como líder, que conselho que você daria, pegando toda essa bagagem, toda essa experiência, para quem está começando agora? Bom, a primeira coisa que eu indico, faça um diagnóstico de autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Se conheça.
Porque às vezes a gente entende que é bom em algo e a gente acaba descobrindo através desse diagnóstico que são questionamentos técnicos, tá? Existe Sim, uma forma técnica de você fazer isso. Então busque isso. É o que eu faço na minha mentoria. A primeira coisa é o diagnóstico de autoconhecimento. A partir do momento que você consegue identificar naquilo que você é bom, então você tem que mudar, se for uma transição de carreira, busque algo naquilo que você é bom. Você vai perfeito. conseguir ser diferente e não mais um. Agora, se você é uma pessoa que está numa empresa, você não quer ser um empresário, você quer continuar na sua empresa, a mesma coisa. Entenda qual é o seu ponto forte e comece a potencializar esse ponto forte. Com isso, você vai ter sucesso na sua carreira ou você vai ter sucesso no seu empreendimento. Que foram coisas que eu não fiz quando eu quis fazer a transição de carreira de executivo como empresário. Legal. Entenda o modelo de negócio e terceirize coisas que você não sabe fazer. Perfeito. O Justo. o que eu tô te falando foram coisas que eu não fiz. Como eu te falei no início, eu entendi Para de ser que o tal do eu presa, né? exatamente, eu entendi que tudo aquilo que eu fazia como executivo me daria sucesso como empresário e não é, são mundos diferentes. E você sim, você tem o teu ponto forte, mas tem coisas que você não sabe fazer. Então, busque ajuda, busque ajuda. Perfeito. Chefe, chegamos ao final do nosso programa. Foi uma aula que a gente teve aqui. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos para que as pessoas possam procurar, tirar mais dúvida contigo. Esse é um espaço importante aí do Legal. programa. Quando a gente fala de comportamento humano, né, da arquitetura emocional, é muito amplo. Então tem muita coisa aqui, a gente poderia fazer um podcast aqui, ficar falando aqui horas sobre esse assunto, e você já teve convidados aqui que são especialistas nesse assunto. O que eu posso dizer é o seguinte: as pessoas precisam entender que pessoas importam, sempre. Então tem uma frase que eu gosto muito que é: negócios e empresas são feitos por pessoas. Quem não sabe lidar com pessoas está fadado ao fracasso. Perfeito. Então, esse é um conceito que eu gosto muito. Para falar comigo, no meu Instagram, @marcoaurelio.mentoria, ou no meu WhatsApp, é só entrar em contato, 11 99237 2597. Estou à disposição, pode me procurar, a gente pode trocar ideias, pode fazer uma videoconferência. A minha intenção e o meu propósito é ajudar pessoas. Esse é meu Perfeito. propósito. Maravilha. Chefe, só gratidão. Foi uma honra ter você aqui e eu espero te trazer mais vezes para a gente falar mais e mais de transformação em líderes. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeito. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Como eu disse, o programa de hoje estava para lá de especial e eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como o Marco. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca no meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.